Éramos 6. Oferecimento Johnson's Cachinhos Definidos. Até o pente fica contente, passa como um vento pela gente. Nova linha Johnson's, cabelos macios e fáceis de pentear. Aumenta a preocupação com os escorpiões em toda a região. Eles costumam aparecer mais nessa época do ano. O maior desafio ainda é conter animais peçonhentos como escorpiões, que aproveitam desse entulho deixado perto do córrego para se reproduzir. Começou há pouco uma operação para combater abusos e tumultos em vários pontos de Americana nesse Natal. Aumentou a procura pela ceia de Natal e ela já vem assim, ó, embalada, prontinha para ir pro forno. Hoje em dia é tudo muito prático, eu acho que a gente tem que facilitar o dia da gente mesmo, né? Boa noite para você, agora às 7h20 desse dia tão especial, na contagem regressiva aí para a ceia, né, com toda a família, com todos os amigos. A gente começa falando aqui no EPTV2 dessa preocupação em Campinas, que se repete também em outras cidades da nossa região. Tem aparecido muitos escorpiões nos últimos dias, hein? O problema é comum nessa época de tempo quente e úmido, mas fica ainda pior por causa do lixo e do entulho acumulados em vários pontos da cidade. Não é de hoje que os moradores do Jardim Rossim se dedicam aos cuidados da pracinha, que fica bem em frente à escola do bairro. O parquinho, a decoração, tudo aqui é feito por eles. Nós somos poucos para limpar, para fazer manutenção e eu acho que se pudesse contar mais com a comunidade, ficaria mais fácil para todo mundo. Em 2017, nossa equipe acompanhou esse trabalho na prática. Os moradores roçando a margem do córrego, preocupados principalmente com o surgimento de animais peçonhentos. A situação do mato aqui nessa margem melhorou bastante. Veja que com os cuidados está quase tudo limpo. O maior desafio ainda é conter animais peçonhentos como escorpiões, que aproveitam desse entulho deixado perto do córrego para se reproduzir. Quem cuida aqui da área reclama que o problema vem de várias partes. O maior problema que ele está enfrentando é com pessoas e até mesmo poder público jogando entulho na nossa área. Eles jogaram lixo que era da antiga projetada, bem ali, onde ao jogar lixo voltou a aparecer escorpiões e pequenos animais peçonhentos, como cobras e outras coisas. A imagem mostra o caminhão descarregando o entulho no local. Já o morador fez questão de deixar registrado o escorpião que encontrou em casa. Um escorpião amarelo. Tá vivo, viu, gente? Nesse bairro aqui, essa sujeira na beira do córrego, esses matos aí, tem muito escorpião. Aquele da barriga amarela, aquele amarelo. Escorpião tá dando muito, porque é muita sujeira, principalmente essas beiras de córrego aí, jogam muito entulho e aí é onde gera, né, o escorpião. Lá onde eu moro mesmo, eu moro ali na Rua 12, lá em frente à minha casa também tem uma caixa que os pessoal jogam lixo dentro. Outro dia também tinha escorpião lá dentro da caixa também. O veterinário alerta que o calor e o material acumulado formam a combinação perfeita para a reprodução mais rápida deste animal. O grande controle dele é se evitar proliferação de barato, ou seja, resíduo, controle com o lixo, principalmente resíduo orgânico, né? E tirar pilhas de madeira, de tijolos do fundo do quintal, que são abrigos preferenciais para a espécie. Precisa de um pouco de atenção do poder público, de não jogar entulho aqui, fazer logo o conserto da galeria, né? E nisso deixar, se caso ela não pode fazer o roçado, pelo menos deixar limpo o local para nós da comunidade fazer o roçado e manter limpo aqui, que é o que a gente estava fazendo. Então, a Secretaria de Serviços Públicos explicou certinho esse problema que está acontecendo no Jardim Rossim. Garantiu que está trabalhando para tapar um buraco aberto no local e que as equipes estão usando justamente entulho da construção civil, que é despejado no local e aterrado até uma altura necessária para a instalação dos tubos das galerias de água da chuva. Segundo a Secretaria, atenção, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 20 dias. Até lá, claro que esse problema aí com os escorpiões deve ser analisado e observado, né? Porque o problema preocupa demais os moradores. Acidentes já aconteceram não só em Campinas, mas em toda a região. Então tem que ser levado muito a sério essa reclamação aí dos moradores.
Oi, gente. A chance de chuva agora à noite é pequena e se a água cair, vai ser em poucos lugares. Uma chuva bem passageira, resultado de uma nuvem carregada ou outra que consegue se formar por causa do calor e da umidade. Então, para amanhã, a previsão é de tempo firme na maior parte da região. As instabilidades dão lugar a uma massa de ar seco. O dia de Natal vai ser com sol brilhando forte para aproveitar muito ao ar livre em Amparo, Paulínia e em Pedra Bela. Só em Mogi Guaçu que tem uma chuvinha, mas é uma chuvinha de nada. Máximas entre 26 e 31 graus. Para Campinas, amanhã, termômetros entre 16 e 29 graus. E dá para adiantar que o tempo fica firme até sexta-feira com as temperaturas máximas só subindo. É isso então, eu desejo um Natal cheinho de luz para você. A gente se vê amanhã. A internet é uma coisa impressionante, né? A Inter de Limeira usou a internet agora à tarde para responder a um vídeo que viralizou de domingo para cá. Olha só. Nele, o atacante senegalês Sadio Mané, campeão mundial com o Liverpool sábado passado, fala da Inter de Limeira. Trata o clube como se fosse um amigo. Inter de Limeira, how are you, my friend? Deseja feliz ano novo, comenta sobre uma final de Copa em São Paulo. Cup final, São Paulo. Uma conversa meio desconexa, sabe? Encerra desejando o melhor e agradecendo. I wish you all the best. Thank you, amigo. No vídeo da Inter de Limeira, o técnico Elano começa brincando, chamando o Mané de Liverpool. Hello, my friend Liverpool. Em inglês, ele se apresenta como técnico, dá os parabéns ao jogador pelo ano e diz que vai mandar um presente. E ainda deseja um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para o jogador que atua na Europa. Bye, bye. Muito legal, né? Distâncias aproximadas, né? Uma conexão aí de vários pontos, de 2 pontos muito distantes aí no nosso planeta. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a maior vitrine do futebol de base do país, começa em janeiro e não tem folga de fim de ano para a garotada que está correndo atrás do sonho de ser jogador, né? A molecada de Jaguariúna, por exemplo, já vem treinando há meses e agora que a competição está bem pertinho, a ansiedade da estreia começa a tomar conta. Mas um reforço na arquibancada do time que joga em casa pode sim fazer toda a diferença. Wallace! Wallace! Quem tiver ao lado da Lúcia na arquibancada, prepara o ouvido. O apoio para o filho goleiro é prioridade. Primeiro que eu sou apaixonada por futebol, né? E para ver ele, né, ter um futuro, quem sabe aí ser um futuro goleiro, né? Defender a equipe na Copinha é uma vontade que o Wallace tem desde o ano passado, mas não tinha sido selecionado. Agora, a estreia dele na competição tem data, 3 de janeiro. Mostrar o potencial que eu tenho, né? E estamos aí para jogar e participar. E a mãe na torcida gritando. É, sempre. O estádio Alfredo Schiavegato vai ser sede da competição. Além do time da casa, recebe o Santo André, o Criciúma e o Náutico. A gente está muito focado e não tenho dúvidas que a gente vai conseguir um bom resultado na estreia para depois seguir adiante e conseguir nosso primeiro objetivo, que é passar de fase. A participação do time na Copinha em 2019 não foi nada boa. O time perdeu os 3 jogos que disputou, tomou 9 gols e só conseguiu fazer 1. Por isso que para 2020 o reforço é no ataque. Bruno e Otávio são 2 promessas. O menino de Arthur Nogueira é a revelação mais jovem da equipe, com 15 anos. E já teve time de olho nele no Campeonato Paulista Sub-15. Mesmo novinho, o atacante já sabe o que precisa fazer em campo. Eu tô indo de boa. O que é ir de boa? Treinando firme, pra na hora tiver uma oportunidade de fazer o gol, marcar gol. E quem já conhece a Copa Paulista de Futebol Júnior encara o desafio como uma segunda chance de mostrar que é bom de bola. Ano passado eu machuquei, né? Eu ia jogar a Copinha, a expectativa é boa, estamos treinando bem, pegando firme, para poder fazer história aí também, conseguir classificar pela primeira vez o Jaguariúna. A estreia do time de Jaguariúna na Copa São Paulo de Futebol Júnior é contra o Santo André no dia 3 de janeiro. 7h28 agora, você vai ver no próximo bloco aqui do EPTV2 o começo da operação Antipancadão para combater abusos em aglomerações nesse Natal em vários pontos de Americana. Essas aí, ó, são imagens ao vivo de lá, já tem mais detalhes para você. E o aumento da procura por pratos prontos para a ceia de Natal. A véspera foi de correria nas empresas, hein? A gente volta num instante.
Elias só vai ajudar Gabriela depois que receber o pagamento de Alberto. Vamos chegar junto no hospital, eu vou subir para doar o sangue. Mas eu só vou fazer isso quando tu me der o sinal verde, hein? Beleza, eu vou ficar no estacionamento com o velho, de olho no dinheiro. É isso que a gente combinou? Mas esse plano pode dar errado. Quem é você? Isso não tinha que acontecer logo hoje, meu Deus. Do que você tá falando? O que é isso, rapaz? Quem é você? Eu tenho que esperar ele recobrar a memória. Cadê esse teu patrão? Esse cara tá de sacanagem, né? Elias, calma. Daqui a pouco, Bom Sucesso. Eu lhe desejo muito amor, fé, felicidade. Muita luz na sua vida e também prosperidade. Alegria em cada encontro, bons amigos pra curtir. Muita paz no coração, pra você viver feliz. No futuro só se sabe que um sonho haverá. Acredite de verdade, você vai realizar. No futuro só se sabe que um sonho haverá. Acredite de verdade, você vai realizar. Então não pare de sonhar. Você vai realizar. Eu lhe desejo muito amor, fé, felicidade. Muita luz na sua vida e também prosperidade. Alegria em cada encontro, bons amigos pra curtir. Muita paz no coração, pra você viver feliz. No futuro só se sabe que um sonho haverá. Acredite de verdade, você vai realizar. No futuro só se sabe que um sonho haverá. Acredite de verdade, você vai realizar. Então não pare de sonhar. Imagina se dentro da sua cabeça tivesse alguém para controlar cada sentimento. Sua tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. Oi? Ainda tem o medo. As minhas mãos estão tremendo. A nojinho. Para tudo, que isso? E a raiva. Agora já é hora daquele palavrão? Eles são as emoções dessa garotinha e vão fazer de tudo para vê-la feliz. Hoje, depois de Amor de Mãe, divertidamente, no Cinema Especial. A Operação Antipancadão começou agora há pouco lá em Americana. O objetivo é combater o som alto, abusos no trânsito e tumultos em aglomerações. Um dos pontos mais críticos é esse, na Avenida Brasil, onde as equipes da Guarda Municipal estão concentradas nesse momento. Mas a fiscalização ela vai passar por outros lugares da cidade também. A Operação Antipancadão em Americana só termina amanhã de manhã. O inspetor da GM falou um pouquinho mais cedo com a nossa equipe. Quando nós não ocupávamos o local anteriormente, né, a multidão tomava o espaço, diversos jovens e diversos delitos ocorriam, né, como tráfico de drogas, além da perturbação do sossego devido ao som excessivo saindo dos veículos, corrupção de menores, dentre outros delitos. Hoje já teve uma apreensão grande de motocicletas aqui. A Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal, já realizou uma apreensão de aproximadamente 8 motocicletas. O que esses jovens estavam fazendo aqui? Andando sem capacete, com placas dobradas e andando na contramão também. A véspera de Natal foi de muito movimento nas empresas que oferecem a ceia de Natal pronta. Tira o peru do forno, monta a travessa, fatia o chester, tira o peru do forno de novo. Eis os bastidores de um restaurante na véspera de Natal. E o cheiro por aqui, gente, tá maravilhoso, vocês não fazem ideia. Mas agora eu vou conversar com a Fernanda, porque toda essa preparação aqui é para a ceia dos clientes, certo? Certo. E a sua ceia, como é que fica? Esse ano eu tô tranquila porque eu vou passar a ceia com a família, então já tá tudo preparado. Não vai levar nada daqui hoje? Não, tô sossegada a questão ceia. Nesse restaurante, as encomendas de ceias de Natal não param. Pra gente não perder tanto tempo na cozinha, né? A gente estava recebendo visita, os pais dele. Então, para ficar mais tranquilo, aproveitar mais o dia, a família. A família combinou de cada um levar um prato. Então, nós vamos ter salmão, vai ter leitoa. E a gente resolveu levar um escalopinho de filé mignon. Só nessa véspera de Natal foram 350 pedidos, um aumento de 30% no movimento em relação ao ano passado. E tem ceia para todos os gostos. As que mais saem são as tradicionais, né? Mas nós fazemos ceias, além das tradicionais, as vegetarianas e também a oriental, que é só com comida japonesa, né? Ceia em padaria?
Tem também. A demanda aqui tem sido tão alta que os funcionários estão trabalhando desde as 2 horas da manhã. A Priscila ainda está impecável, toda maquiada, mas o dia tá puxado, né? Tá bem puxado. A gente tá desde cedo para garantir a ceia de todo mundo. Como é que tem sido essa preparação dos alimentos? A gente começa cedinho na parte de assar e a parte mais complicadinha de entregar. Que é agora, praticamente. Mas tá dando tudo certo. Esse ano eu acredito que temos umas 30% a mais de procura na nossa ceia, em comparação com 2018. Foi bem procurado. Foram 120 quilos de lombo, 80 quilos de pernil, 40 peças de chester e 40 de peru, para atender as encomendas e os pedidos de última hora, porque sempre tem os atrasadinhos, não é? Sempre tem. Desde de manhã, hoje, já tivemos uma procura enorme, inclusive. O pessoal deixa para a última hora, ou aconteceu alguma coisa em casa, não deu certo, o assado, então eles correm na padaria, né? Já deixei para a última hora mesmo. Eu vim ontem, encomendei ontem. Hoje em dia é tudo muito prático, eu acho que a gente tem que facilitar o dia da gente mesmo, né? Antigamente a gente ficava horas na cozinha, ajudando a mãe e tal. Hoje não, hoje tem que ser mais prático. Então é última hora mesmo. Mas o importante é que vai ter ceia. O importante é que vai ter ceia e sobremesa. Na segunda reportagem da série Arte de Viver, nós vamos conhecer o talentoso André. Ele é autista e encontrou no piano uma forma de se comunicar. Meu nome é André Moreno, tenho 35 anos. A música transformou a minha vida. Aqui o Natal vai ser inesquecível. O motivo é este talento. Delicadeza nas mãos e leveza na alma. O André é especial. Quando você toca piano, ouve a música... Como você se sente quando toca piano? Eu me sinto muito feliz, não muito estressado. Eu sei que você toca de tudo um pouco, música clássica principalmente. Ave Maria? Ave Maria de Gounod e Ave Maria de Erotides. 2 Ave Maria que eu estou fazendo. Que lindo! Aos 35 anos, o André tem síndrome de Asperger, um tipo de autismo que compromete a capacidade de se relacionar e se comunicar. Estava com uns 2 anos e pouco, e eu percebia que ele era parado, que ele ficava assim, muito focado, muito tempo numa coisa só, sem ter reação. Não foi fácil ter o diagnóstico. Dona Neuza viu muitas opiniões divergentes. Várias coisas eu já ouvi. Por exemplo? De uma médica falar que, como ele era um filho que já era fora do casamento porque eu estava separada já há muitos anos, que eu estava pagando por um erro, ainda me fazendo me sentir culpada. Eu fui procurar uma ajuda e quase que eu saio com um maior senso de culpa. É que eu não me deixo abater. O diagnóstico só veio na adolescência. Mas ainda na infância, aos 10 anos, André já tinha encontrado na música uma forma de terapia. Iniciativa da Dona Neuza. Eu sei que a música faz um verdadeiro milagre no cérebro. Foi o despertar de um talento sem limites. E tudo muito rápido. Aí ele começou com uma professora e ele evoluiu assim. Em um mês ele fazia escala musical. A vida do jovem músico finalmente ganhou harmonia. Já são 25 anos que a música trouxe um novo ritmo à vida daquela criança que se tornou um homem. Nessa caminhada, o André enfrentou vários desafios, preconceito, dificuldade de relacionamento, mas também coleciona muitas vitórias. E até hoje, nas aulas de piano, ele encontra inspiração para ser feliz.
sempre acompanhado pela mãe. Em cada nota, o professor reconhece o talento deste jovem de São Carlos. O André é um músico nato, né? Pela musicalidade dele, a sensibilidade dele ao tocar, a leitura dele musical é perfeita, ele lê a música à primeira vista. Isso enriquece, né, a convivência humana. Eu sinto agradecida a Deus por ter me dado essa missão, porque além da música ter melhorado a vida dele, melhorou a minha também. A minha percepção de mundo hoje é diferente. Vai ser um Natal ainda mais especial. De alegrias, de alegrias. Ele é meu tesouro, ele é minha riqueza. Amanhã você vai ver como a dança mudou a vida do Carlinhos. É isso, gente. 7h40. Natal é esperança. Natal nos lembra que nós nunca estamos sozinhos. Aproveite essa data com quem você mais ama, tá bom? Com todo o carinho da nossa equipe. Feliz Natal, boa noite e até amanhã. Bom Sucesso. Oferecimento